Bom, dentro do assunto geoquímica dos processos endógenos ainda, hoje a gente vai conversar sobre a geoquímica dos processos sedimentares, ok? Bom, só relembrando, né, os processos geoquímicos endógenos são aqueles que ocorrem em condições de temperatura e pressão elevadas e, em geral, em profundidade onde há pouca circulação de fluidos. Processos geoquímicos endógenos ainda, pessoal, eles envolvem fundamentalmente, tá, a formação de rochas ígneas ou magmáticas, metamórficas e sedimentares. Portanto, processos geoquímicos endógenos têm a ver com petrogênese, formação de rochas. E esses processos têm que ocorrer em diferentes sistemas endógenos. A gente já viu no caso dos processos geoquímicos, né, endógenos magmáticos, que eles ocorrem, por exemplo, em câmaras magmáticas. No caso das bacias sedimentares, um exemplo de sistema endógeno, né, são as bacias sedimentares. Ok? São as bacias sedimentares. Eles são um exemplo de é, sistema endógeno. Bom, mas para isso a gente precisa, né, relembrar alguns conceitos fundamentais, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é petrogênese sedimentar, pessoal? Petrogênese sedimentar é o estudo dos processos diagenéticos, desculpe, o estudo dos processos diagenéticos geradores das rochas sedimentares. Tá? Além disso, você consegue, com petrogênese sedimentar, reconstruir ambientes, sedimentação e ainda fazer estudos de proveniência. O que é a diagênese? É a transformação dos sedimentos, sejam eles clássicos ou químicos, em rochas sedimentares. Que processo ocorre na diagênese? Bom, aqui vamos relembrar os principais, né? Compactação mecânica, dissolução, cimentação e recristalização diagenética. Esses aí são 4 campeões de audiência. Existem outros que a gente vai falar hoje ainda, mas esses são os 4 mais comuns. E onde que ocorrem esses processos? Nas bacias sedimentares, beleza? Então, nas bacias sedimentares é que esses processos ocorrem. Beleza, então. Então, aquela famosa historinha, né? Erosão, transporte e sedimentação. Eles são muito importantes em relação aos processos sedimentares. Porque, gente, a diagênese, antes de tudo, né, não tem como, ela é precedida pela erosão, ok? Pela erosão, que seja, mas porque a gente tem as rochas pré-existentes, as rochas aflorantes, e elas vão ter que ser erodidas para ter os sedimentos carreados. Mas, obviamente, essa erosão só pode realmente ser efetiva em função do intemperismo químico, físico ou biológico que ocorre nas áreas fontes, ou seja, as rochas pré-existentes. Aliás, muita gente hoje nem usa mais o termo intemperismo químico, físico, biológico, né? Fala em intemperismo químico físico, né? Assim, fala em intemperismo químico físico, mas às vezes não gostam de separar esse termo biológico. Enfim, tem umas pessoas que basicamente só gostam de usar mais o termo químico físico e não falar tanto, mas existe, claro, também a ação biológica atrelada ao intemperismo químico e físico, tá? Então, esses intemperismo químico e físico biológico vão ajudar, né, vão atacar as rochas pré-existentes, permitindo aí a erosão, que é uma etapa que precede a diagênese, tá certo? E aí haverá o transporte dos sedimentos, que podem ser sob a forma de íons ou fragmentos, né, íons ou clastos, tá certo? Porque aí vai depender da estabilidade do material diante dos processos intempéricos e erosivos. Você pode, em determinada rocha, ter uma mineralogia que seja, né, facilmente instabilizada diante das novas condições, das condições de intemperismo e erosão, e você não sobrar nenhuma partícula fina e ficar como íons dissolvidos, né? Como você pode, seja dependendo do grau de desestabilização, ainda sobrar pequenas partículas, partículas finas, clastos. Então a gente pode ter íons dissolvidos, né? E partículas finas, tá? Claro que aí tem a forma de transporte, eles podem transporte por vento, chuva, drenagens, né? Enfim, até levar esses íons ou sedimentos à área da bacia para posterior soterramento, né, que vai acabar gerando a litificação, a diagênese. Ou seja, vai ter o transporte, a deposição,
Aí ocorre a litificação, que é quando você vai ter as condições com o soterramento desse material diagenético, tá certo? O material diagenético, desculpe, desse material que foi depositado, e o soterramento as condições de aumento de temperatura e pressão, tá? E aí você ter a chance de ter a ocorrência da diagênese, ou seja, a litificação. Claro que aqui é uma corrida, né? Íons versus clastos. Quem ganhar essa corrida vai determinar a característica do depósito. Se na área de deposição, onde ocorrer o soterramento, né, o que dominar for a quantidade de íons precipitados em relação a clastos, é o cenário para você ter um depósito sedimentar químico ou bioquímico. Se o que predominar for a questão dos clastos, né? Ou seja, as frações quilométricas, areia, cascalho, lama, enfim, argila, né? Eles é que vão acabar determinando, né? No caso, a origem de a formação e desenvolvimento de rochas, né? Depósitos siliciclásticos, né? E formar as rochas siliciclásticas. Ok? Ou seja, se os íons ganham, né? Se o aporte de íons na área de deposição é maior do que de clastos, a tendência de você formar depósitos bioquímicos é grande. Tá? Se a vitória for dos clastos, você tem depósitos siliciclásticos. O fato é que aí na tua bacia sedimentar é onde você vai ter a ocorrência dos processos diagenéticos, que começam a ocorrer com o soterramento, ou seja, já entrando em profundidade, com aumento de temperatura e pressão. Claro que existem alguns registros de algumas chamadas de diagênese precoce, às vezes por ação de uma drenagem muito intensa na bacia, mas o mais comum é associado realmente ao soterramento gerado pela pressão litostática, né, que seria a pressão de rocha, é, que vai permitir aí o início dos processos diagenéticos, ok? Bom, para a gente também continuar lembrando, né, reforçando mais ainda, a diagênese é o conjunto de processos químicos, físicos ou biológicos que ocorrem no sedimento logo após a sua deposição, mas também, né, durante e até mesmo após a sua consolidação, tá? Então, esses processos não, tá? Esses processos, no entanto, eles a gente tem que ficar atento, né? Que esses processos eles não excluem o intemperismo, né, e o metamorfismo, ok? É, ou seja, primeira coisa, a gente não pode confundir diagênese com metamorfismo e com intemperismo, ok? São coisas distintas. Você tem o intemperismo que acontece com a erosão, que precede a diagênese, ok? Não, é um processo, é uma ação superficial, exógena, não é endógena, ele precede a diagênese, tá? E o metamorfismo, que é um processo com maior taxa de temperatura e pressão, maior grau, né? Então, assim, a diagênese é um processo que ocorre entre 200 e 250 graus Celsius, até no máximo 400 graus Celsius. O metamorfismo já é algo que vai na faixa de 400 a 600 graus Celsius. Claro que existem as condições de ultra high pressure, né? Metamorfismo de alta pressão, temperatura, mas de modo geral a diagênese é nessa faixa, 200, 400, 250, 400 graus. Então, diagênese não é metamorfismo. Metamorfismo tem condições de temperatura e pressão mais elevada, ok? E intemperismo é um evento, né, que precede diagênese, importantíssimo para permitir a erosão e depois o transporte de sedimentos que vão chegar à bacia, como a gente conversou anteriormente, tá? Mas o fato é, a diagênese ocorrendo, ela não está excluindo o que ocorra em temperismo e metamorfismo, são processos independentes. Em temperismo vai acontecer até uma fase antes, ele precede, ele é o que vai desgastar a área fonte, tá certo? E aí o material vai ser carreado. E o metamorfismo, se você houver o soterramento chegar a um nível de, ou seja, se você tiver condições de temperatura e pressão, depois em profundidade acima do limite da diagênese, você pode começar a ter metamorfismo, enfim. Mas não, temperismo e metamorfismo eles são processos distintos. Metamorfismo é um outro processo geoquímico endógeno, mas numa faixa de temperatura e pressão mais elevada. E intemperismo, um processo exógeno, né, superficial, que precede a diagênese. Tá? Bom, as mudanças diagenéticas, como a gente já falou, eles ocorrem em condições assim,
A petrogênese é um processo que envolve temperatura e pressão elevada, mas assim, dentre os processos geoquímicos endógenos, como os processos magmáticos metamórficos, né, os sedimentares são aqueles que ocorrem em temperatura e pressão relativamente baixas, assim, se comparado aos processos geoquímicos ígneos e metamórficos, mas são condições de temperatura e pressão elevada. Nós estamos falando de soterramento em profundidade, tá? E mesmo essas condições de temperatura e pressão baixas, assim, já vão resultar em mudanças mineralógicas e, ou texturais, né, nos sedimentos originais do depósito, né, ou no material inicialmente litificado, tá? O resultado dos processos genéticos, né, ou seja, sobre o depósito sedimentar, é formar o quê? É causar o quê? Gerar uma rocha sedimentar que basicamente é constituída de uma trama, né, que é o arcabouço, matriz e cimento. Vocês já ouviram um tio Citrônico, uma tia Gardel, já sabem bem disso. Então, o resultado da diagênese é gerar uma rocha que tem, tá, o arcabouço, tá certo? Que é a fração granulométrica dominante, aí você vai saber se é areia, argila, silt, tá? A matriz, que é a fração granulométrica mais fina da rocha, tá? E o cimento. Por quê? O que acontece? O depósito sedimentar original, né, ele tem uma porosidade e, portanto, uma permeabilidade também primária, né? Ou seja, a permeabilidade é a capacidade que os poros têm de se interconectar, né? Mas com o soterramento, ou com a compactação mecânica, né, que é causada pela pressão litostática, que já é um processo genético, né? Uma das coisas que vai acontecer, você vai mexer na morfologia do grão, vai compactar mais, você vai reduzir a porosidade se comparado ao, ao depósito sedimentar, né, que está sendo litificado, né, por conta da diagênese. Então você vai reduzir, né, a porosidade, mas os poros estão lá, os espaços vazios estão lá. O volume da rocha destituído de minerais e normalmente preenchido por fluidos, né, é chamado de porosidade, ok? Só que, muitas das vezes no depósito sedimentar, você tem os minerais, os clastros, né, chegando no depósito, mas você tem também a questão dos íons em dissolução. Por quê? O que acontece? Você tem a compactação mecânica, mas com o soterramento da bacia você entra no meio aquoso. Tanto que começa um outro processo que é chamado de dissolução. Aliás, em muitos papers vocês podem ver o termo compactação química. Muitos autores gostam de usar esse termo para dizer o seguinte: é quando você tem a ação da pressão litostática, que continua, né, ou seja, a compactação, e aí começa a agir a dissolução. Então, a compactação mecânica é mais dissolução, porque você está tendo o efeito da pressão litostática, mas a água ali que começa a dissolver, muitos autores chamam isso de compactação química. Mas o fato é que a dissolução acaba, né, promovendo dissolução dos íons, assim, colocando íons disponíveis em precipitação, até porque alguns minerais ficam mais instáveis, e aí alguns desses elementos precipitados, né, podem gerar preenchimento dos poros, por exemplo, preenchimento silicoso, quartzoso, um preenchimento que seja argiloso, como clorita preenchendo os poros, tá certo? Então você pode ter cimento argiloso, cimento quartzoso, cimento carbonático, enfim, como vocês estudaram na petrologia sedimentar. Então, fechando os poros. Se os poros estiverem vaziozinhos, né, você tem é, a porosidade mais efetiva, mas se esses poros começam a ser fechados, preenchidos por esse cimento, que é material mineral quimicamente precipitado, tá? É, você passa a usar o termo cimento, né? Ok? E aí cimento clorítico, cimento quartzoso, cimento silicoso, cimento argiloso, vários termos do gênero. As pessoas da indústria do petróleo sempre ficam preocupado com isso, que claro, um arenito, por exemplo, que é um bom reservatório, é uma rocha porosa, que é claro que não basta ser porosa, no folheto ele é poroso, mas não é permeável, porque os poros não se interconectam por causa da granometria da argila, que é pequenininha, né? 0,004, né? Na fração argila, mas é por isso que o folheto acaba sendo uma boa rocha geradora, né? Não reservatório, mas é porque o fluido fica retido. Aí você precisa de estrutura para tirar o fluido da estrutura de falha, por exemplo, para tirar o fluido dali e aí ele migrar numa rocha reservatória, por exemplo, seja o arenito que esteja acima, mas também rocha porque o arenito é poroso e permeável, mas também não adianta que vai ficar migrando e aí o óleo pode se perder, por isso que é importante ter a chamada
trapa estrutural e o selo, ou seja, por exemplo, um domo, uma dobra, alguma porção na rocha reservatório que retenha aquele material que está migrando e você tem um selo, pode ser sal, pode ser uma outra rocha, selando e aí poder se explorar o petróleo retirado da rocha reservatório. Mas o fato é que uma das coisas que preocupa muito o pessoal é a questão do cimento, porque às vezes uma rocha, um arenito que seja poroso, permeável, que seja um bom reservatório, ele pode estar, por exemplo, com material, quanto mais material cimentante tiver, vai reduzir a permeabilidade e, portanto, também a migração desses fluidos, né? E por isso é um problema pessoal do setor petrolífero. Bom, agora dentro dos processos diagenéticos, né, a gente falou que a gente ia revisar um pouquinho disso, né? Então vamos lá. A diagênese, pessoal, ela ocorre, né, quando os minerais de uma rocha eles se tornam instáveis, né, como resultado das mudanças químicas. Então, essa instabilidade ocorre comumente no contato dos grãos e nos poros das rochas, seus locais preferenciais. As mudanças de pressão e temperatura vão fazer com que novos minerais se formem, ou ainda os minerais pré-existentes se transformem, e aí dentro e ficando estáveis dentro de novas condições do ambiente sedimentar. Bom, os processos genéticos mais comuns, né, foi aquele que eu falei lá no início: a compactação mecânica, a dissolução, os minerais são dissolvidos, a cimentação e a recristalização diagenética. Esses são os campeões de audiência. Mas ainda existem, né, outros processos diagenéticos, como a altigênese, que é a formação de novos minerais durante a diagênese, a substituição, ou seja, quando minerais pré-existentes são substituídos por minerais altigênicos in situ, e, por fim, a bioturbação, que é quando você tem a ação de organismos vivos na superfície de pacotes sedimentares. Esses aí, gente, são os principais processos diagenéticos, aquele quarteto fantástico, mais esses três aí, né, que são responsáveis pela geração dos três tipos principais de rochas sedimentares. Quais são elas? As clásticas ou siliciclásticas, as químicas e as biogênicas, ok? A gente tem algumas imagens aqui, por exemplo, exemplificar alguns desses processos, tá? Então, a gente tem aqui uma imagem de microscópio eletrônico de varredura, mostrando aqui o material mais fininho, que seria, né, uma esmectita, né, digamos assim, tá? Uma argila do tipo de esmectita, uma fração granulométrica bem fininha, tá? Cimentante, quase sendo uma matriz bem fininha, né? E aqui uns grãos de quartzo, né, bem formadinhos, muito bem formados. Esses seriam exemplos de quartzo altigênico, porque não teria condições do quartzo formar tão bonitinho assim, assim, uma transformação, uma substituição. Então é um quartzo formado, tudo recristalizado sobre novas condições de estabilidade, tá? Aqui, ó, um exemplo de bioturbação, ação dos seres vivos. Isso aqui é como você vai na praia, né? Quando você vê, às vezes, um tatuízinho mesmo que remove os camadas. Isso não deixa de ser uma ação bioturbadora, tá certo? A questão de substituição, né? Como a questão da aragonita para calcita, por exemplo, é um exemplo de substituição, tá? E aqui a gente tem essa fotomicrografia aqui mostrando justamente, tá vendo aqui, ó, os poros. Esse tem um monte de grãozinho de quartzo, né? Esse aqui é um arenito. Aí você tem um material preto, opaco, né? Um microscópio de luz transmitida. É porque você tem um elemento, um óxido, né? Provavelmente um sulfeto, um óxido preenchendo os espaços entre os poros, né? E esse é um exemplo, né? De cimento, no caso, desculpa, ferroso, tá? Então são só algumas exemplificações. Então a gente tem esses quatro processos principais, que é a compactação mecânica, dissolução, cimentação e recristalização diagenética, mas existem ainda altigênese, substituição, bioturbação, tá? São exemplos de processos diagenéticos. Bom, pessoal, fundamentalmente, né, os processos, fundamentalmente os processos diagenéticos nos sedimentos clássicos, eles vão resultar numa redução de porosidade, tá? Essencialmente, ou seja, a compactação mecânica, né, junto com a dissolução, né, basicamente, principalmente a compactação mecânica, vai causar essa litificação, ou seja, vai transformar o depósito em rocha sedimentar, mas um dos efeitos da pressão litostática é basicamente reduzir, né, a porosidade. Você tem uma redução de porosidade em relação
ao, ao depósito original, ok? Ainda tem porosidade lá, mas ela reduz. E mesmo que tenha alguns íons precipitados, o que vai acontecer? A dissolução pode ajudar a desgastar, minerais mais instáveis gerar íons, elementos químicos vão ser precipitados, mas eles podem ainda, né, se, precipitar e cristalizar entre os poros, cimentando. Então, no caso dos sedimentos clásticos, você tem a compactação, que vai ajudar a reduzir a porosidade já em relação ao depósito original, mas mais parte, porções, material mineral que seja desgastado, instabilizado, pode, por conta dos clastos, pode esses íons precipitarem quimicamente esse material e aí formar material mineral como resultado dessa precipitação e assim fechar os poros pela cimentação. Então, a compactação e a cimentação, elas vão ser os grandes vilões, né, que vão reduzir a porosidade dos sedimentos plásticos, ok? A compactação mecânica e a cimentação diagenética. Agora, já no caso dos sedimentos químicos, depósitos químicos biogênicos, né, o que vai acontecer? Ou seja, aquele cenário onde você tenha mais íons do que clastos, né? Nós falamos de depósitos químicos biogênicos. Tá? Bom, nos sedimentos químicos, as reações de dissolução podem acabar causando o quê? Um aumento de porosidade na rocha sedimentar. Tá bom? Bom, e aí, por fim, vou falar um pouquinho de proveniência, né? Um pouquinho de proveniência. Por quê? A gente está conversando aqui um pouquinho, né, sobre petrogênese sedimentar. Relembrando, para entender petrogênese sedimentar. Tudo isso para depois saber como a geoquímica pode ser útil, tá? No caso da petrologia sedimentar. Então a gente definiu uma série de conceitos. Lá, ela é útil. É importante a gente relembrar o que é petrogênese sedimentar, como é que se forma uma rocha sedimentar, como é que são os processos genéticos. Sim, mas é importante também entender proveniência, porque uma das coisas que o petrologia sedimentar faz é tentar entender o ambiente de sedimentação, o contexto geodinâmico da sedimentação, a origem de sedimentos. Então é muito importante saber um pouquinho de proveniência. Proveniência, pessoal, é a área-fonte de onde o sedimento é originado. A principal, né, controle da composição do pacote sedimentar. Claro que o ambiente tectônico também influencia o acúmulo de sedimentos, ou seja, a proveniência. Então, o estudo petrográfico, pessoal, a petrografia de rochas sedimentares é essencial, é a principal ferramenta no estudo da proveniência, tá? Então, esses estudos, o que vai acontecer? Eles vão permitir, né, o reconhecimento de alguns parâmetros relacionados à proveniência. Quais sejam? Bom, primeiro, litotipos existentes na área fonte. Um exemplo, se você tem um arenito ortoquartzítico existente numa área fonte, você vai poder gerar sedimentos ricos em quartzo, beleza? Agora, se você tiver um conglomerado, por exemplo, numa área fonte, ele pode indicar o quê? Diferentes proveniências, dada a sua abundância em fragmentos líticos. Outra coisa, outros parâmetros que podem ser reconhecidos por conta de estudos petrográficos, né, relacionados à proveniência. Clima e relevo. Clima e relevo são controladores dos processos de intemperismo e taxa de erosão. Então, por exemplo, ambiente de relevo elevado, ou seja, em seu erguimento tectônico, vão ser submetidos a altas taxas de erosão. Tá? Já áreas planas servem como nível de base de erosão local. E aí é um cenário em que a energia potencial gravitacional vai atingir um valor mínimo. Entendeu? Climas tropicais e climas temperados e áridos vão implicar na predominância de processos intempéricos, químicos, biológicos e físicos, respectivamente. Tá vendo? Como tectônica, né, vai ter totalmente a relação com a proveniência, porque ela vai mexer com o clima com relevo, né? Beleza? Então, natureza do transporte é outro fator, né? Dependendo do tipo de transporte, pode haver destruição de alguns minerais, seleção por forma, tamanho, densidade, entre outros. Tá, claro, um relevo mais calmo, a drenagem vai ser mais calma, por exemplo, para carregar o sedimento. Um relevo mais abrupto, por causa tectonicamente falando, né, que tem causado uma morfologia mais abrupta, vai ser um transporte mais energético, mais violento, tá? Beleza, estão soltando fogos aqui no fundo para vocês ouvirem. Bom, e por fim o ambiente deposicional, né, qual a questão?
É porque uma grande dificuldade também da parte de petrologia sedimentar é a famosa questão das múltiplas fontes, né? Porque um ambiente deposicional pode envolver mistura de sedimentos oriundos de áreas-fontes distintas. Essa é a grande batalha da petrologia sedimentar. Por isso, lá quando vocês fizeram os lâminas lá com o tio Citrone, ele ensinou vocês a fazer contagem, né? É igual ígnea, por exemplo, que a gente faz estimativa de percentagem. Você tem que contar a quantidade dos quantos grãos de quartzo, quantos grãos de feldspato, né? Tudo isso, ver a forma dos grãos, são angulosos, arredondados, blá blá blá. Esse tipo de situação que vocês têm que fazer o tempo todo lá. Ó, aqui eu coloquei um estudo de caso, tá? Justamente para vocês verem quanta coisa você consegue tirar de campo petrografia no caso de estudo de rochas sedimentares, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu coloquei aqui algumas coisas para vocês, algum estudo de caso realmente para vocês perceberem, tá bom? Vou falar um pouquinho dele. Tá? Para vocês perceberem um pouquinho isso, tá? Então vamos lá. Para vocês, eu estou me enrolado com esse negócio aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Revista Escola de Minas, tá? Esse foi um artigo publicado em Ouro Preto, tá? Em 2008. O Instituto trabalha análise sedimentológica e de proveniência, né, dos sedimentos fluviais nas cabeceiras do Rio das Velhas, município de Ouro Preto, Minas Gerais. Um trabalho do professor Cláudio Eduardo Lana e Paulo Tarso Morim Castro. Tá? Então, basicamente aqui a gente tem a localização do Rio das Velhas, lá no município de Ouro Preto, tá? E aqui é, digamos assim, um zoom, né, da área estudada, lá na cabeceira do Rio das Velhas. Tem uma coluna estratigráfica da região. Mas aqui a ideia é só relatar algumas conclusões do estudo de proveniência que eles fizeram, tá? Com o trabalho de campo e petrografia. Claro que também leram os artigos dos outros trabalhos para ter noção do que é o conhecimento da geologia da área. E aí eles concluíram o seguinte, né? Bom, eles concluíram que com o grau de arredondamento predominante nos clastos de quartzo, porque o que acontece? Tinham vários clastos de quartzo na área, e muitos deles eram subangulosos, tá? Por que eles chegaram a essa conclusão que eles eram subangulosos? Com base no grau de arredondamento deles, tá? Primeira coisa que eles viram, esse primeiro resultado. Pô, os clastos são subangulosos, porque o grau de arredondamento está mostrando isso. Tá. Em função disso, eles concluíram, então, que a maior parte dos grãos de quartzo encontrados na área é proveniente da dissecação de veios que foram observados em campo a menos de 500 metros do segmento estudado. Então, foi uma das primeiras conclusões que eles chegaram, que os caras eram subangulosos, né? Se tivesse arredondado, teria tido tempo para ser retrabalhado, seria de uma distância maior, enfim. Não era muito subanguloso, então eles associaram isso aos veios observados, né, próximo da área. Por exemplo, outra coisa que eles analisaram, olha só outra conclusão. A área fonte da hematita e da canga são as formações ferríferas do grupo Itabira, que afloram uma distância considerável da área de estudo, como confirmado pelo elevado grau de arredondamento dos clastos. Tinha hematita e canga na área, e eles atribuíram isso ao grupo Itabira. Ah, mas o grupo Itabira está falando longe pra caramba do lugar onde eles estão estudando, mas é isso mesmo. Por quê? Porque eles viram que os clastos estavam muito arredondados. Outra conclusãozinha aqui, ó. A presença de hematita compacta inalterada, eles acharam a hematita compacta inalterada, né, em um segmento fluvial tão próximo às nascentes, indica a existência de áreas onde há exposição direta dessas rochas. Eles encontraram uma hematita compacta sem alteração num segmento fluvial bem pertinho da nascente. E aí eles entenderam o seguinte, isso aí para a gente mostra que existem áreas onde há exposição direta dessas rochas. Por quê? Porque eles concluíram o seguinte, esse fato mostra que houve perda do manto de temperismo, canga, sim, porque aqui já não tinha, eles não viram mais a canga. Então ela estava inalterada. Então tem que ter tido uma exposição direta, porque aí perdeu todo o manto de temperismo. Aí eles continuam. No entanto, os processos erosivos de disponibilização das hematitas e cangas são considerados naturais, já que não existem relatos de lavra das formações ferríferas no grupo Itabira na região. Então, eles reforçam a ideia de que foi uma exposição direta.
Outra conclusão. A área-fonte dos clastros de quartzito é a formação moeda. É porque eles acharam um monte de clastro de quartzito, rocha quartzito. Beleza? Diferente, lá no começo eles viram os clastros de quartzo subanguloso, que eles atribuíram a estar associados a uma área-fonte que seria a dissecação dos veios pertinho, porque eles estavam subangulosos. Mas a questão também é que eles encontraram quartzitos, que eles atrelaram o seguinte: a área-fonte é a formação moeda, que essa formação moeda fica lá nas cabeceiras do Rio das Velhas. Ah, então veio de longe. Sim, teve que ter tido alguma distância, mas como é que eles concluíram isso? Porque eles viram que nesse caso aqui dos quartzitos, eles tinham um grau de arredondamento bom, predominante. E aí eles falaram, ó, então tem que ter tido uma distância considerável, 7 a 10 quilômetros. Então dá para justificar um quartzito da formação moeda a origem desses clastros de quartzo. Eles encontraram clastros de quartzito e estavam bem arredondados. Ah, isso só pode estar vindo da formação moeda, que fica lá na cabeceira do Rio das Velhas. E dá para explicar numa distância de 7 a 10 quilômetros que eles tenham sido transportados de tal forma que teve bom selecionamento. Ok? Agora, tem uma outra coisa, que é isso. A abundância de rochas máficas no segmento estudado não tem relação com atividades antrópicas, ou seja, tem rocha máfica na área e eles viram que não foi o homem que deslocou, transportou para lá, tem realmente afloramento disso. Porém, com a base cartográfica adotada no estudo, como a base cartográfica adotada no estudo não apresenta corpos dessa natureza, ou seja, eles viram a base cartográfica que eles usaram para fazer isso, eles não encontraram nenhuma rocha máfica, tá? E além disso, né, olha como é que ele completa, ó. Porém, como a base cartográfica adotada no estudo não apresenta corpos dessa natureza, e além disso, mapas geológicos de maior detalhe, ou seja, em 1 para 25 mil, da região, não apresentam corpos máficos próximos das drenagens a montante da área de estudo, é impossível precisar sua proveniência. Isso é uma conclusão. Eles têm lá, afloram, só que eles não sabem qual é a história disso aí. Ah, nós estamos achando, eles acharam o clastro lá do Rocha Máfico, tá? Não tem a ver com ação antrópica. Só com base na cartografia que eles usaram, os mapas de detalhe da região não mostram nenhum corpo máfico próximo à drenagem da área de estudo, ficou difícil para eles tentarem justificar da onde viria esses clastros, né, de rocha máfica. Então aqui é só um exemplo para vocês verem como pode existir, né, ser útil, né, o trabalho de campo e a petrografia, tá? Que é realmente a petrografia é o que é mais fundamental para um bom estudo de proveniência, tá certo? Bom, e agora a gente vai conversar um pouquinho, né, de como a geoquímica pode ser útil no caso da petrogênese sedimentar. A gente fez uma revisão do que é petrogênese sedimentar e agora a gente vai poder falar um pouquinho disso aí, ó. Ou seja, falar um pouquinho de como a geoquímica pode auxiliar a parte sedimentar. Bom, uma das coisas com que a geoquímica pode ajudar é com a chamada litogeoquímica, ou seja, com a classificação de rochas. Tá? Bom, a classificação de rochas sedimentares, ó, é o seguinte, ela é usualmente feita com base em critérios modais, ou seja, com base em petrografia, ok? Então, a classificação a classificação de rochas sedimentares, ela é basicamente usada por petrografia, como eu falei antes. A principal ferramenta para o estudo de petrologia sedimentar é a petrografia, ok? Até por conta do problema muitas das vezes a origem dos sedimentos vem de fontes distintas. Então isso pode gerar muita dispersão, às vezes nos diagramas de geoquímica, e complicar, porque tem as famosas múltiplas fontes dos sedimentos. Então por isso que acaba sendo realmente mais útil a petrografia, a contagem, etc. e tal. E trabalho de campo, claro. Só que a geoquímica pode ser usada também, tá? De maneira subordinada, mas pode, tá? Então é de modo menos frequente, mas os dados litogeoquímicos podem ser usados para fazer a classificação química de rochas sedimentares em diferentes tipos de diagrama. Aqui tem dois diagramas bem clássicos, muito usados. Vocês vão achar esses diagramas no livro do Rollerson, tá? E também na postilinha do tio Sérgio Valente, que eu passo para vocês, tá bom? Então está lá disponível, vocês podem ver. Então, esse aqui é um diagrama que vai trabalhando
com Na2O sobre K2O versus sílica sobre L2O3, ok? Vocês trabalharem com esse diagrama e plotarem nesses pontos, vocês vão poder classificar a rocha que vocês estão estudando, tá? Reparem que se a gente pudesse fazer uma setinha aqui indicando o grau de maturidade textural e mineralógica dessas rochas, a gente faria assim, ó, para cá. Por quê? Porque realmente aqui, essa parte aqui, os quartos arenitos, né, são rochas muito mais maturas, né, maturas mineralogicamente e texturalmente. Aí vocês lembram, Arthur, sei maturo, que eu já fui tratado assim pela professora de Amorfo. Então, a questão toda, quando era aluno, na verdade, os quartzitos, né, esses quartos arenitos, são exemplos de rochas que são maturas mineralogicamente, porque a maturidade mineralógica a gente mede em função de quanto mais quartzo, né, em relação ao feldspato, mais matura mineralogicamente é uma rocha sedimentar. E também matura texturalmente, porque tem pouca argila. Quanto mais argila presente, né, mais uma rocha sedimentar é, vai ser considerada imatura. Por isso que esses caras aqui, o grauvaca, vitaminito, arcose, esses caras são imaturos mineralogicamente, porque é uma farrinha de minerais, não só quartzo, né? E imaturos texturalmente, porque tem bastante argila. Então, uma setinha aqui, ó, vindo para cá, dessa ponta para cá, estaria indicando, por exemplo, o sentido, né, do aumento da maturidade mineralógica e textural. Enfim, ele tem outro diagrama aqui, ele tem uma diferença, que ele trabalha com ferro, ele coloca o ferro na história, justamente para você poder classificar os folhelhos, tanto folhelho como folhelho ferruginoso, tá? Reparem que os dois diagramas estão usando escala logarítmica, isso é uma técnica matemática utilizada justamente para tentar dirimir problemas de espalhamento, dispersão, né, de pontos em função do problema que pode existir das múltiplas fontes. Agora, além disso, a geoquímica também pode ser usada para tentar se discutir o ambiente tectônico à época da formação da rocha sedimentar, tá? Então, existem, né, alguns diagramas que podem ser associados, né, utilizados para tentar, né, compreender e discriminar os ambientes tectônicos associados às bacias sedimentares, tá? Então esse aqui é o diagrama bem conhecido, tá? Cruzando dióxido de titânio em porcentagem de peso contra a soma de F2O3 mais MgO em porcentagem de peso. Só que muitas das vezes a gente sabe que os elementos maiores são suscetíveis a processo de alteração. Você imagina um cenário como das rochas sedimentares que tem os problemas associados às múltiplas fontes. Então a chance de muitas vezes ter problema de dispersão é grande, né? Então existem outros diagramas, alguns que trabalham com elementos de traços terra raras, mas que muitas das vezes não são tão fáceis de usar no caso da química dos processos sedimentares por conta do que, às vezes, limite de detecção do método que não vai conseguir pegar tão bem, porque justamente alguns essas questões de múltiplas fontes, então às vezes não consegue, às vezes eles são elementos menos suscetíveis à alteração, seriam ótimos de ser usados, por isso que são diagramas bons para usar. Mas às vezes vai se gastar também muito dinheiro para conseguir um bom limite de detecção, porque às vezes é questão da rocha sedimentar, mais fiável, mais facilmente alterada, e por aí vai, né? Múltiplas fontes, tudo isso pode complicar. Mas outro diagrama que é muito usado são os diagramas que usam as funções discriminantes, tá? Os diagramas sedimentares trabalham muito com escala logarítmica ou funções discriminantes, que justamente são funções também usadas para dirimir esse problema de dispersão do dado em função das múltiplas fontes, tá? Esses diagramas tem no Horizon, tem na apostila do tio Sérgio, vocês vão ver que lindeza é função discriminante, porque vocês vão fazer, vai ter exercício que vocês têm que me entregar no dia 22, tá bom? Eu dei essa aula na última quarta-feira, estou botando aqui em vídeo também, e vocês têm que entregar exercício no dia 22 de novembro, tá? Então, as funções discriminantes são os palavrõezinhos grandinhos, são funções, né? Que você vai ter que entrar lá com valores, chegar no teu par x, do teu parâmetro x. Aí aqui no y você vai cruzar o par x e y e marcar o seu ponto e ver qual é o ambiente, tá? Mas elas são os palavrõezinhos. Eu vou fazer vídeo depois explicando os exercícios. Já falei com o pessoal que teve na aula quarta-feira e eu expliquei isso. Então eu vou fazer um vídeo com todas as dicas do exercício. Claro que vocês podem me procurar a qualquer tempo, né? Isso aqui é para
compensar o fato de a gente ter tido dificuldade de reposição. E ainda, né, a geoquímica pode ser usada para os estudos de proveniência. E aí, mais do que nunca, tem que trabalhar com funções discriminantes, tá? E também no diagrama, no livro do Hollison, no, na apostila do Sérgio, vocês vão encontrar direitinho esses diagramas lá, tá? É, e as funções discriminantes de cada um, porque aqui não são as mesmas funções. A função desse aqui de ambiente tectônico são funções discriminantes para esse diagrama, e esse aqui são funções discriminantes para esse diagrama daqui e esse para esse daqui, tá? E é um trabalhinho grandinho, tá? Mas o fato é que dados geoquímicos podem ser usados para estudos de proveniência, ou seja, esses são diagramas que vão caracterizar diferentes áreas fontes com base nas funções discriminantes, tá bom? E aí você vai saber. Claro, eu tenho que usar os dois. Então você, por exemplo, começa a trabalhar isso com um diagrama A aqui. Se algum dos teus pontos não ficou, alguma das rochas, né, que você plotou aqui não ficaram tão claras, está com dúvida, vem para o outro. E aí tenta melhorar o seu dado, tá bom? Então é assim que funciona. Algumas pessoas me perguntarem em aula, eu falo aqui de novo também. Professor, aí precisa de recálculo para 100% imagem anídrica, não sei o quê. Bom, todo diagrama ternário, como esse aqui, tem que ter o recálculo para 100%. Só que o recálculo para 100% porque você vê para o sistema ternário. Mas recálculo para 100% de base anídrica não é exigido em nenhum desses diagramas. Aquilo é uma exigência lá do sistema basáltico que tinha que ser, que vocês viram lá em Geoquímica dos Processos Ígneos, porque esse tinha que se considerar um sistema anidro, tá bom? Além disso, tem outras coisas, né? Geoquímica isotópica, que lindo, já vão me xingar de novo. Enfim, mas eu vou falar um pouquinho com vocês agora. Alguns outros estudos, outras formas como a geoquímica pode ajudar, por exemplo, no estudo de proveniência. Bom, os estudos de proveniência, pessoal, foram refinados, né, nos últimos anos pela aplicação de geoquímica isotópica de modo a compreender tanto a origem das rochas sedimentares siliciclásticas quanto química. Os primeiros estudos, logo que surgiram, foram aqueles relacionados à geocronologia urânio-chumbo dos zircões detríticos, tá? Para tentar entender, saber, calcular a mesma idade daqueles sedimentos, tá? Eles são para fins geocronológicos. Agora, mais recentemente, estudos de estratigrafia, né, química, têm sido feitos para quê? Para tentar entender também a proveniência. E eles tentam, na verdade, são estudos que unem a estratigrafia de sequência, certo? Com a geoquímica isotópica, tá? Em especial na razão 87 de 6 de Stronce. Esses são estudos que permitem avaliar os efeitos das mudanças climáticas, da palidrologia em determinadas áreas, ou seja, quais os padrões da drenagem no passado que carregaram os sedimentos e formaram os depósitos sedimentares, tá? Então, uma maneira que o pessoal faz isso é pegar os isótopos de Stronce para examinar a proveniência das águas que drenam a bacia, né, adjacentes a províncias orogênicas. Por isso que eu botei essa imagem aqui do Green River Basin, que é uma região assim. Ou seja, você tem drenagens, né, que estão alimentando a bacia, mas que são circundadas por áreas orogênicas, tá certo? É, e isso é um exemplo para poder justamente explicar isso. Por quê? A correlação entre os dados isotópicos e estratigráficos, ciclos de fase, por exemplo, pode permitir associar o processo de sedimentação ao intemperismo e à evolução geomorfológica dessas províncias circundantes. Por quê? Aqui você pode ver. Ó. Vamos lembrar, né? Você lembra que o estrôncio, né, ele é a crosta, de modo geral, é um reservatório rico na razão 87 de seja estrôncio. Por quê? Porque o vídeo diante do processo de fusão parcial, né, lá desde o início da Terra, ele não quis ficar no solo residual, no manto, e preferencialmente foi para a crosta. Aí o rubídio 37, que era o cara radioativo, ao longo do tempo decaiu, gerando o estrôncio 87. Então, como esses caras foi para a crosta, no modo geral, é um reservatório rico nessa razão isotópica aqui, tá? Então, são razões elevadas, né? A gente até conversou na parte de ígnea lá, que existem mantos enriquecidos, às vezes podem mostrar assinaturas similares às crustais, mas aí por questão de pode ser contaminação no processo magmático na câmara, pode ser a própria fonte, lá o manto tendo se realimentado, bombadinho, né? Enfim, em função de zona de subducção e por aí vai.
Mas nesse caso aqui específico, como isso pode ser útil, né? Se você reparar, aqui a gente tem a estratigrafia, a coluna estratigráfica, aqui na verdade cada corzinha está sendo discriminada aqui no que ela é, na escalinha, tá? A legenda, desculpa. E aí você tem aqui a coluna estratigráfica e o dado isotópico aqui. Repara que, por exemplo, nesses azuizinhos aqui, ó, estão dando uns picos, né, bem elevados na razão dos tronços, né, dá um pico lá nos azuis. Os azuizinhos também estão, esses aqui, ó, são lá os tracóides, são os traumatóides, os tracóides, né, com intraclastos dolomíticos, certo? Bom, esses bichinhos, né, com suas carapaças, né, calcárias, tá certo? Carbonato, cálcio, aqui tem carbonato de cálcio, né? O cálcio tem afinidade geoquímica com os trôncio. Então, esses caras, eles vão dar realmente esse pico, tá? Por quê? Eles têm muito cálcio, portanto também muito estronço, estrutura. Então essas drenagens que estavam alimentando essa bacia aqui em específico, eram circundadas, né, por essas províncias hidrogênicas, né? Então, é possível tentar entender a proveniência dessas águas que drenam bacias, né, que são adjacentes a províncias orogênicas. Então, o cara pode pegar, por exemplo, você pode pegar essas rochas aqui das províncias orogênicas para ter essas razões isotópicas aqui. Você pode faz medição na própria água também, tá? Para você fazer o sistema complexo e aí saber, pô, como é que foi a proveniência dessas águas que drenam essas bacias, da onde veio esses troncos altos, entendeu? E aí o cara começa a reconstruir como é que era a proveniência, o ambiente, padrão de drenagem, entendeu? Porque, claro, que também pode ser, como os troncos, a razão 87 seja os troncos elevados na crosta, já é um cenário para você ter razões elevadas, porque você estaria carregando sedimento dessas rochas crustais aí associadas a essas orogenias aí. Mas independente disso, é uma região que você tem muito esses carbonatos, desses ultracóides, desses dolomitos, que tem cálcio. Então é neles, e cálcio tem afinidade geoquímica com os tronços. Espera-se dar mais pico ainda dessa razão de 7 de tronços. Okay? Ou seja, você tem valores relativamente elevados, até porque você tem, são águas que estão drenando uma bacia que circundam regiões orogênicas, você tem muito sedimento crustal e crosta, até um reservatório rico nessa razão, mas em alguns casos você ainda tem um pico, principalmente onde tem os carbonatos lá, os dolomitos, os ostracoides, sim, porque esses caras têm esses seres, são rochas biogênicas, bichinhos com suas carapaças, que tem muito cálcio que tem afinidade com os tronços. Então aqui ainda vai dar mais pico dos tronços, entendeu? Então isso é um exemplo de como você pode casar informações isotópicas com a estratigráfica e tentar entender como foi no passado a origem dessas águas. Ah, beleza, essa região, essas águas que drenaram essa bacia, elas iam ter já um valor, já têm valores de tronço alto, que mostram que deve ter tido contribuição de sedimentos crustais até das áreas orogênicas. Mas tem uns caras de tronço ainda mais altos, sim, mas aí, quando você conhece a geologia da região, você vê que tem os tracóides dolomíticos, né, com intraclastos dolomíticos, ou seja, tem carbonato de cálcio, magnésio disponível, tem cálcio, tem substituição com os tronços, porque eles têm afinidade geoquímica. Está explicado porque eles têm pico de estronço mais elevado. Entendeu? Então é uma maneira de você estar estudando a proveniência usando geoquímica isotópica. Tá certo? Bom, é... a gente agora vai continuar falando um pouquinho de como a geoquímica pode ser útil. Além do estudo de proveniência, por exemplo, ela pode ajudar fortemente na reconstrução de paleoambientes, certo? Bom, a composição química dos sedimentos, rochas sedimentares, ela vai depender fortemente das condições, né, ambientais que prevaleciam à sua época de formação. Portanto, dados geoquímicos de rochas sedimentares, eles podem ser utilizados para a reconstrução de paleoambientes sedimentares, tá? Tirar isso daqui, botar aqui assim para não atrapalhar. Tem como esconder, mas eu estou com dificuldade depois de fazer voltar e aí me enrolar na hora de parar a gravação.
Enfim, por exemplo, pessoal, elementos como estronço, bário, zinco, cádmio, isótopos estáveis de oxigênio e carbono, eles são reconhecidos como bons indicadores paleoambientais. Por exemplo, as flutuações do nível do mar, bem como mudanças climáticas, produção primária, tá certo? Taxa de sedimentação, correntes oceânicas, são caracterizados por parâmetros geoquímicos, tais como razões isotópicas de oxigênio e carbono, e distribuição de elementos químicos como estronço, bário, zinco, cálcio, certo? Cádmio, por exemplo, em foraminíferos, que são organismos unicelulares bentônicos ou pelágicos dotados de carapaça calcária. Então, com base, né, nesses elementos químicos, você pode é, entender as condições ambientais lá do passado, tá? Claro que essas características, essas assinaturas químicas que podem ser encontradas, né, elas podem acabar sendo obliteradas, tá, pela acreção de material terrígeno continental, né? Porque, por exemplo, isso aqui, claro, tem algo muito bom, assim, quando você, por exemplo, trabalhando com rochas biogênicas, né, químicas e biogênicas, porque muitos desses seres vivos lá, né, esses bentônicos e tal, eles têm carapaça calcária, então, obviamente, vão os tronços, vários, esses elementos que é, podem estar sendo aderidos por eles, né, tem nessa estrutura. Então, você fazer uma química da água, das rochas, desses serizinhos também associados a muita estrutura dessas rochas biogênicas, pode te dar uma ideia de como era, né, essas taxas de sedimentação, correntes oceânicas, está certo? Como era a produção primária naquele tempo, as mudanças climáticas. Mas, obviamente, tudo isso pode ser ferrado porque ao longo do tempo você pode ter tido uma criação de material terrígeno continental. Isso pode ser observado se o cara não fizer a química, ver que tem altos valores de titânio, zircônio, nióbio, dentre outros elementos. Tá? Isso ocorre porque muitos desses elementos são encontrados nos resistatos, que são aqueles minerais que resistem ao temperismo químico. Tá? É, Além disso, análise geoquímica e petrográfica desses sedimentos detríticos também pode ser usada para o estudo de proveniência. Mas o fato é que esses sedimentos detríticos, né, vindo de uma crosta, de um material terrígeno continental, podem acabar obliterando alguns desses traços, né, elementos traços, é, que podem guardar, né, informações importantes para essa discussão paleoambiental, no tempo de formação dos sedimentos. Mas de qualquer maneira, a geoquímica, trabalhando com isótopos estáveis de oxigênio e carbono, e de elementos traços, principalmente como estronço, bário, zinco, cálcio, cário, né, pode ser útil na reconstrução de paleoambientes, para vocês saberem isso, tá? Bom, então, uma coisinha. Aqui nessa questão da geoquímica dos processos sedimentares, ainda vou dar só um exemplo, justamente dessa questão de reconstrução de paleoambientes, tá? Por exemplo, um exemplozinho clássico aqui. As concentrações de estronço na água do mar, por exemplo, são indicadores sensíveis de flutuação do nível marinho. Tá? Então, níveis marinhos baixos, quando você fica um nível marinho baixo, raso, você pode expor aragonita, por exemplo, rica em estronço ao intemperismo. E aí, o que acontece? Ela vai ser transformada para calcita, né? A aragonita é a transformação de calcita na plataforma continental. Essa perda de estronço, devido ao intemperismo da aragonita, vai aumentar a concentração, né, de estronço na água do mar, porque ela foi retirada, né, da aragonita, vai aumentar a concentração de estronço na água do mar, conforme, né, você vai subindo, né, o nível do mar, né, e você vai tendo essas condições, esse estronço que ficou disponível, né, por conta do intemperismo da aragonita, fica disponível para quê? Para ser incorporado alguns seres, porque muitos organismozinhos incorporam elementos traços da água do mar, né, em suas carapaças, um exemplo é o estronço. Então, a razão, estronço e cálcio, que são elementos que fazem substituição química porque têm afinidade, né? Então, a razão estronço e cálcio, por exemplo, em conchas calcárias, vai acabar refletindo as flutuações eustáticas do palio nível do mar. Então, só que é para vocês saberem como é que a galera faz isso. Exemplificando um pouco o que eu estava falando anteriormente. Então, trabalhar com isótopos de oxigênio, carbono, alguns elementos traços em água do mar, nas rochas associadas ao ambiente e mesmo, por exemplo, em conchas calcárias, ou seja,
permitem tentar entender, por exemplo, quais foram as variações do nível do mar. Isso ajuda a reconstruir o paleoambiente, ou seja, na época da deposição, na época do ocorrido, tá? Então ajuda. Isso é um exemplo, tá? Bom, aqui tem os exercícios com as perguntinhas conceituais. Aí eu dou uma tabela de dados litogeoquímicos e peço para que você classifique a rocha em base química, determine o paleoambiente tectônico e determine as proveniências, tá? Vocês têm que me entregar isso dia 22. Eu vou fazer um outro vídeo depois, explicando, mostrando melhor para vocês entenderem como é que eu faço isso com exercício, tá? Então eu vou fazer isso e colocar para vocês direitinho, tá bom? Então essa foi a aula de geoquímica dos processos sedimentares.